Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a ideia aqui é a gente falar o que que eu faria se eu tivesse. Seja Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A ideia aqui hoje é a gente falar sobre o que eu faria se eu tivesse começando no mercado digital. Eu, Jonathan, eu sou copywriter, mas o que eu vou te mostrar aqui serve literalmente para qualquer tipo de profissão, principalmente porque agora a gente está falando de inteligência artificial. Agora, no início de 2026, a gente tem várias facilidades, o que pode melhorar muito, pode facilitar o processo para você poder aprender e escalar o seu negócio. Então, não sei se você está do absoluto zero, ou seja, sem grana nenhuma, ou se você já atendeu um cliente, ou dois, ou três, tem alguma grana, se você consegue investir em alguma coisa, não vou te vender nenhum produto aqui, tá? Fica tranquilo quanto a isso. É só a ideia de que, é óbvio, se você às vezes tem grana para investir num curso, numa mentoria, num acompanhamento, tá próximo de pessoas que sabem mais do que você, né? Ou seja, onde você consegue encurtar, isso facilita o processo. Mas isso não necessariamente é algo que você precisa fazer. Você pode fazer, assim como eu. Lá no início, não comprei nada porque eu literalmente não tinha grana para poder investir em cursos, em mentorias e conseguir sair do zero. Então eu comecei prestando serviços, tá? Agora, qual que é a ideia? Existem alguns jeitos de você, de fato, começar no mercado. Eu vou dar o meu exemplo aqui, mas se você é gestor de tráfego, se você é web designer ou designer, social media, enfim, você pode fazer isso na sua profissão. Eu, como copywriter, a principal coisa que eu tinha em mente quando eu fui buscar o meu primeiro cliente era: não importa o preço do que eu vou cobrar. Por quê? Porque nesse primeiro cliente, eu não quero ganhar dinheiro. Lá atrás, quando eu comecei, o primeiro cliente que eu atendi foi em 2019, que eu vendi uma carta de vendas por R$ 400, essa carta de vendas. Tinha a carta de vendas, tinha a VSL também, porque embaixo da VSL tem a carta de vendas. É muito parecida, né? Você coloca o texto ali, mas além disso, a gente também eu acabei oferecendo, junto com esses R$ 400, uma hora de consultoria para esse cliente. E qual que é a ideia desse primeiro cliente? É você simplesmente atender e ficar próximo desse cliente para pegar o resultado desse cliente e ter no seu portfólio. Então, esquece o quanto você vai cobrar. Só tem que cobrar, tá? Quando você faz de graça, ninguém vê valor. Então, lá atrás, há 7 anos atrás, R$ 400 não é o que custaria R$ 400 hoje. Provavelmente eu cobraria ali, não sei, R$ 1.000 para começar. Você que vê o valor que você achar necessário, que você achar que vale a pena, tá? Mas essa é uma ideia de que não importa o valor, você simplesmente faz o serviço e acompanha a pessoa, não vai atrás do segundo cliente. Porque se essa primeira pessoa tiver resultados com a sua copy, com o seu designer, com a sua página, que seja, você vai montar uma página de vendas para a pessoa fazer um perpétuo ou um lançamento. Quanto faturou esse lançamento? Acompanha esse primeiro cliente, veja o quanto faturou, pergunte para ele e pronto, você tem um print, mesmo que seja um print no WhatsApp, você tem um áudio dele para você mostrar para o seu segundo cliente, ou outra pessoa que você for prospectar. Olha, eu já atendi alguns clientes, ou você apresenta direto o áudio ou o texto. E ó, o resultado aqui que eu tive com esse cliente, e eu posso te ajudar a fazer a mesma coisa na sua empresa. Então, não pula logo para o segundo, para o terceiro, vai atrás com a primeira pessoa e fala: eu preciso fechar um cliente. Agora, para fechar esse primeiro cliente, com quantas pessoas você precisa falar? Não sei. Você é o que a gente chama de low profile, ou seja, não tem nada no seu Instagram, você não documenta a sua jornada. Você sabe muito, você consegue aplicar muita coisa e ajudar muita gente, mas você não ensina nada, né? Ou seja, você não vai documentar o que você faz na sua rotina. Se você for no meu Instagram, aqui embaixo desse vídeo tem ali o link para você ir até meu Instagram, Jonathan Pires Copywriter. Se você ainda não me conhecia e está gostando desse conteúdo, pode clicar aqui embaixo também para poder curtir esse vídeo, até se inscrever nesse canal. Mas aqui embaixo você vai encontrar o meu Instagram e lá, só nos destaques, você vai ver muito, mas muito resultado que eu já gerei para minha empresa, para as empresas que eu tenho sociedade e também para os meus clientes. Tem muito resultado lá. Então, resultados de múltiplos 6 dígitos, resultados de 7 dígitos, resultado de múltiplos 7 dígitos, de várias coisas assim, para você poder apresentar para o seu próximo cliente. E isso facilita muito. Só que vai chegar algum momento lá na frente. Então, isso aqui é se você não começou ainda. Se você começou, é isso que eu sugiro para você. Vai atrás de quem de fato vai poder te entregar o primeiro resultado.
atende o primeiro, o segundo, o terceiro cliente e fica em cima dele para ele ter resultado. A partir disso, você consegue ir para o próximo cliente e vai poder, então, ter mais facilidade para fechar, pelo simples fato que você agora tem um comprovante de que você é capaz de gerar resultado para alguém, tá? Então não é só o portfólio, as pessoas querem resultado. Esse é o negócio do marketing digital, tá bom? Então não é só 10 páginas bonitinha, olha o que eu sou capaz, e não sei o quê. Qual a velocidade da sua página? As imagens são leves, elas convertem de verdade? Enfim, tudo isso tem a ver em relação a você apresentar para as outras pessoas e mostrar o quanto seu trabalho é importante e vai fazer elas colocarem mais dinheiro no bolso. Isso é importantíssimo na hora de fechar um contrato, tá? Agora você já está mais um pouco lá na frente. Essa é uma outra etapa que, inclusive, eu já conversei, por exemplo, com o Beto da Empíricos sobre isso, para você ter uma ideia. Em uma vez que eu fui tomar café na Empíricos com o Beto, ele inclusive assinou um dos livros que está ali na minha prateleira, uma outra, fora essa aqui, que tem algumas das premiações. Eu só guardo as premiações que foram a primeira vez. Essa aqui, por exemplo, do 6 em 7 foi em 2021, meu primeiro 6 em 7, onde a gente fez os 100 dígitos bateram em 15 minutos, pra você ter uma ideia. E aí eu guardo ela com carinho. E as outras, todas de 6 em 7, nenhuma delas eu acabei nem solicitando a plataforma. Mas enfim, tem uma outra ali, onde tem o livro do Big Black Book, que é um livro da Agora Financial e fala muito sobre copy, fala muito sobre gestão de empresas. E é aqui que eu queria chegar. Se você já tem alguns clientes, se você às vezes está travado nos seus 5 10 mil reais, por exemplo, porque você está atolado de trabalho e não consegue fazer mais coisas. É assim, tem gente que acredita que para você escalar o seu negócio, você vai precisar virar um empresário, você vai precisar virar um gestor. E dependendo de quanto você estiver falando em escala, isso é até verdade, tá? E eu vou falar isso por algo próprio mesmo, porque eu tenho conhecimento de causa, já passei por isso, aí pedi conselhos para mentores, depois que eu podia investir, né? Já pedi conselho, inclusive, né, para o Beto, como eu comentei aqui, para poder ter uma clareza maior de como que eu poderia escalar minha operação. Por quê? Porque a gente tem a tendência de achar que, bom, se eu sou um bom copywriter, se eu sou um bom designer, se eu sou um bom web designer, enfim, se eu sou bom na minha profissão, agora é só contratar outros profissionais que sejam júniors ou mais júniors que eu, tenham menos experiência do que eu, porque aí eu vou atrair o cliente, e essa é a parte mais difícil, tá? É atrair o cliente. Então, se você, às vezes tem gente que é melhor que você lá fora, mas se você sabe vender, e essa é uma coisa que eu aprendi durante a minha vida, se você sabe vender, você consegue cobrar mais caro, você consegue ter mais clientes, você consegue ganhar mais dinheiro como consequência disso, tá? Então, vão ter pessoas lá fora que são melhores do que você, mas não sabem vender, e por conta disso elas ganham menos do que você. Agora, tem gente lá fora que às vezes não tem tantas habilidades, está começando no mercado, e essas pessoas não têm nenhum cliente. Então você pode trazer elas para dentro da sua empresa, por exemplo, e você fecha o cliente, passa o trabalho para essa outra pessoa, e aí você tem, né? Vai começando a sua empresa, por assim dizer, né? Vai ter um ajudante ali para você conseguir tocar os seus projetos. O ponto é que a gente tem a tendência a acreditar que só chamar uma outra pessoa basta. E não necessariamente, porque aquela pessoa vai fazer o trabalho operacional, mas a questão de continuar buscando os clientes e a questão de cuidar desse cliente que está sendo atendido pela pessoa que você contratou, continua sendo responsabilidade sua. Então, o que acaba acontecendo? Se você tenta crescer demais e partir de 5, 10 mil para 20 ou 30, e você não souber fazer gestão de pessoas, você não souber contratar pessoas, você não souber treinar pessoas, você não souber ajudar essas pessoas a ensinar essas pessoas a vender, né? Treinar essas pessoas para venda, treinar essas pessoas para fazer o seu trabalho daquilo que o cliente está te contratando, treinar essas pessoas para poder terem performance, terem alta performance ao longo do trabalho. Tudo isso é uma questão de gestão de pessoas, que são habilidades completamente diferentes daquilo que você faz hoje, como copywriter, como designer, como social media, tá? Então, isso interfere em duas nuances para a gente tratar de coisas diferentes. Uma coisa é se você está do absoluto zero, outra coisa é se você quer escalar a sua operação. E dá se você tiver habilidades diferentes, tá? Por que isso? O que eu vejo muita gente falhar em relação a ter essa dificuldade na hora de conseguir ajudar mais pessoas a
contratar mais pessoas é o fato de que, por exemplo, existe inclusive até, isso é algo curioso, de um artigo científico da Elizabeth Newton, que ela ganhou o PhD dela em 1990, se eu não estiver falando besteira, onde ela fez um experimento, né? Ela ganhou o Nobel por causa disso, mas existia já uma técnica e ela fez em cima disso essa técnica, que é basicamente ela chama essa técnica, isso chama o que ela quis provar e mostrar com o artigo dela é o negócio que ela chama ali de da da maldição do conhecimento, né? Tava tentando lembrar porque é um nome em inglês, né? Ela chama de maldição do conhecimento. O que que é isso? Uma vez que você tem aquela habilidade, vou falar de copy aqui porque eu sou copywriter. Uma vez que você tem aquela habilidade, você sabe como criar uma oferta irresistível, por exemplo, na hora que você ensina uma outra pessoa e aquela pessoa não pega aquilo de primeira, por exemplo, e você treina uma segunda vez, e você ensina uma terceira vez, e você mostra uma quarta vez, e você dá o 16º exemplo para aquela pessoa depois de 2 semanas, aí parece que ela aprendeu. E aí você, depois, na semana seguinte, percebe que ela acabou fazendo um erro grotesco em uma copy que ela foi contratada e você fala: cacete, eu ensinei essa pessoa 16 vezes, de maneiras diferentes, e ela não aprendeu? Será que ela é atrasada? Será que ela tem algum problema? Será que eu sou inteligente demais? Não. Isso tem a ver com a maldição do conhecimento descrita pela Elizabeth Newton em 1990. Depois procura sobre isso, tá? Maldição do conhecimento. Que é basicamente o seguinte: ela faz um exemplo pega um grupo de pessoas e fala para elas assim: pensa numa música, tá? E olha que experimento maluco. Pensa numa música. Agora você vai batucar a música na mesa, batucar o ritmo da música, e a pessoa que está na sua frente vai ter que decifrar a música pelo batuque. Então, e aí uma coisa importante que precisa ser essa música precisa ser conhecida por todo mundo. Então, poxa, o que que é uma música conhecida por todo mundo? Não sei. Jingle Bell, né? Provavelmente o mundo inteiro conhece. A canção da Mariah Carey, né? Que também toca no Natal por coincidência. É uma canção que provavelmente todo mundo conhece. Enfim, parabéns para você. O ritmo são ritmos que todo mundo conhece, certo? Então, eles tinham uma lista lá de músicas que todo mundo conhece e mostraram para quem ia batucar, né? Não para quem estava ouvindo, mas para quem ia batucar, ele falou: ó, escolhe uma dessas aqui e batuca. Quantas pessoas, e aí entrevistaram quem ia batucar. Quantas pessoas você acha que vão conseguir? Tinham 130, se não me engano, 140 pessoas nesse experimento. Ele é muito antigo, né? De 1990. Eu li já há muitos anos. Quantas pessoas você acha que vai descobrir a música só pelo batuque? Aí eles colocaram uma média lá e mais ou menos eles chutaram, falaram assim, cara, eu acho que metade, pelo menos metade das pessoas vão, porque é uma música super conhecida e eu vou batucar no ritmo, vai ser muito fácil deles conseguirem descobrir. E aí as pessoas batucavam e a pessoa do outro lado ia começando a fazer assim. E tipo assim, que diacho é isso que ele tá batucando? E a pessoa que tá batucando, ela ficava pensando, como que esse retardado não descobriu ainda que música é essa? Tá muito fácil. E esse é o comprovante do artigo científico, que é basicamente ele falando, ela provando, por A mais B, que quando você tem a música na sua cabeça, porque enquanto você está batucando, você está ouvindo a música na sua cabeça, mas a pessoa está do outro lado não tá. Ela só está ouvindo o batuque. E aí você não consegue lembrar, o cérebro é incapaz de lembrar como era a sua vida quando você não conhecia aquela música. Olha que loucura. Ou seja, quando você está ensinando algo novo para alguém, a pessoa que está ensinando é incapaz de lembrar como era antes dela aprender aquilo. Então, para ela, depois que você ensina 16 vezes para uma pessoa e na semana seguinte a pessoa comete o mesmo erro, você fala: como que ela não está conseguindo perceber que música é essa se está tão fácil aqui eu batucando? As pessoas que estavam batucando achavam que 50% ia acertar, lembra? Na verdade, apenas 2,5% das pessoas acertaram. Pra você ter uma ideia. Eram 130 ou 140 pessoas no experimento. Ou seja, é uma maldição, né? De você acreditar que o outro tem sempre dificuldade. Mas não é, é que aquilo é tão claro para você e é tão simples para você que você acha aquilo fácil de ser feito. Mas não é. E você não consegue lembrar. Aí entra o papel do gestor.
E eu vou falar, inclusive, de um livro a respeito disso, de como que você, de fato, também pode pensar com cabeça de gestor para conseguir crescer no seu mercado, tá? E foi o que eu apliquei na minha empresa. E a gente, depois, de novo, né? Você consegue entrar no Instagram e ver os resultados de lá, o quantos milhões que a gente conseguiu gerar aí nos últimos anos, pensando nisso, tá? E aí, a ideia é que você, já que você tem, quando você tem clareza de que o seu cérebro não é capaz de lembrar quando você não sabia ainda dessa informação, é você ter a empatia e a paciência de ensinar aquela pessoa quantas vezes forem necessárias até que ela aprenda. Imagina que é uma criança de 4 anos que está aprendendo alguma coisa. Ela vai te perguntar 50 vezes. E na semana seguinte vai perguntar mais 40, na semana seguinte vai perguntar mais 32. E se vocês ficarem um mês sem aplicar aquilo, sem fazer aquela estratégia, ela vai te perguntar mais 28 vezes. E qual é o limite da sua paciência para fazer isso? Quando você for um bom gestor, ela vai ser, a paciência vai ser o suficiente para entregar aquilo que o seu liderado está necessitando para aprender, se desenvolver e chegar em nível de alta performance. Se você não tiver paciência, isso faz parte da gestão. Você não consegue crescer e escalar o seu negócio. Isso é um ponto importantíssimo e que trata disso também. O autor trata isso dentro do livro Responsabilidade Extrema. Não sei se você já leu esse livro, se você foi atrás, mas tem um exemplo específico sobre isso, que é um momento. Eu também li esse livro tem uns 2 anos, mas eu gravei muito bem essa parte, que é muito bem assim, né? Pode ser que uma coisa ou outra fuja, recomendo a leitura. Chama Responsabilidade Extrema. Tem um momento onde eles fazem uma competição, onde eles vão para o mar e em botes, e nesses botes ou barcos tem lá algumas pessoas, vou inventar aqui que eu não lembro, 6 pessoas em cada uma, e tem um líder falando o que cada uma tem que fazer. E eles fazem uma competição, um time está muito longe do outro, um time começa a perder feio, e quando bate numa ponta aí que eles têm que voltar, a pessoa que estava liderando, que estava lá na areia aguardando, manda trocar os líderes, manda tirar o líder que estava num bote e ir para o outro antes de voltar. Só que o bote que estava perdendo estava muito, mas muito, mas muito longe. Aí eles pararam, os dois, só trocaram os líderes e falaram: ó, vai até o final, os dois, e voltem. O que estava perdendo ganhou a corrida, porque trocou o líder. O líder que estava vencendo veio pro time que estava perdendo, e esse time aqui que estava perdendo deu a volta, acelerou e ganhou a corrida. E aí ele conta no meio do caminho os problemas que cada um dos gestores, né, cada uma das pessoas enfrentaram nessa corrida e como que cada um lidou com, com, com os problemas para poder vencer a corrida. Então, no final das contas, eles provam, né, por A mais B ali nesse tipo de exemplo específico, de que dependendo de como você reage com o seu time, se você perde, a culpa é do líder. Se você ganha, a culpa é do líder. Ou seja, a vitória de um time está sempre relacionada ao tipo de liderança que aquela empresa, aquele time tem. Então, se você não for um bom líder, se você não for um bom gestor, não souber como lidar com pessoas, você não consegue escalar os seus resultados, tá? E aqui, então, para encerrar, o que eu queria dizer para você é o seguinte: nós estamos no começo de 2026. O que que você imagina que precisa acontecer para que ao final do ano você diga, esse ano valeu a pena? O que que precisa acontecer para você simplesmente pensar com você, cara, olhando para trás, esse ano de fato valeu muito a pena. Se eu fosse você, eu pensava só nisso, iria buscar exatamente isso para fazer 2026 um ano foda.